Hoje, na narração de São Lucas, segundo a sua perspectiva, no Evangelho da Infância do Senhor, que começa, em São Lucas, pela anunciação do nascimento de São João Batista, que é um personagem, sem dúvida, importante, até certo ponto central, especialmente naquelas comunidades cristãs do primeiro século, que ainda conviviam com diversos de seus discípulos. Vale lembrar que até hoje existem discípulos de São João Batista, na religião chamada dos Masdeus, uma religião minoritária, mas que até hoje existe. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. A localização cronológica nos dias de Herodes não é exata. Aliás, os antigos não tinham cronologias muito exatas. Eles sempre se referiam a um tempo, a um certo momento. Apresentam um sacerdote, de nome Zacarias, do grupo de Abia. Havia 24 grupos dentre os sacerdotes de Jerusalém. Os sacerdotes eram aqueles que pertenciam à tribo de Levi e que, isso aparece bem no livro das Crônicas, no primeiro deles, estavam divididos em 24 turnos que cobriam uma quinzena ao longo dos 12 meses do ano. Sua esposa era descendente de Arão. É muito interessante esse detalhe, porque quando Deus prescreve aos filhos de Levi para que se casem, ele proíbe que eles se casem com mulheres estrangeiras, com prostitutas, com mulheres defeituosas. A tribo de Levi, de fato, deveria apresentar um serviço sacerdotal impecável diante de Deus. Sua mulher era descendente de Arão, ou seja, o texto está falando sobre a excelência dela. E chamava-se Isabel. Curiosamente, a mulher de Arão chamava-se Isabel. Portanto, o texto está acentuando o caráter sacerdotal dessa família. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. São Lucas sublinha a justiça, a retidão, a obediência do casal, justamente por conta da informação que ele nos dará na sequência. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Ou seja, a esterilidade poderia ser considerada, e isso era muito comum naqueles tempos, como uma espécie de castigo divino. Então o texto está dizendo, não é por nenhum pecado, eles eram justos diante de Deus, obedeciam a todos os mandamentos do Senhor. A esterilidade de Isabel, portanto, tem a ver muito mais com o que Deus fez ao longo da história de Israel. Ou seja, escolhendo as estéreis para serem mães dos grandes heróis do povo judeu. Isso começa com Sara, que era estéril, mas dá à luz um filho, Isaque, que se casou com Rebeca, que também era estéril, tendo com ela 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó se casou com Lia e Rebeca, mas amava mesmo Rebeca, aliás, Raquel. Raquel também era estéril. Depois nós vamos ver a esterilidade da mãe de Sansão, como vemos na primeira leitura, e a esterilidade de Ana, mãe do último juiz de Israel,
Samuel. Portanto, está para nascer alguém que vai ser um herói. Ele vai ser uma pessoa realmente importante, grande, como nós veremos na sequência. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Ou seja, todos os que eram do grupo de Abias podiam servir ali no templo durante aquela semana. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferenda do incenso. Vejam, esse detalhe, ele foi sorteado, é um detalhe muito curioso. Por quê? São Lucas é o autor dos Atos dos Apóstolos. E os Atos dos Apóstolos, depois da ascensão de Jesus, começam com o sorteio do substituto de Judas, que é São Matias. Ou seja, aqui, este sorteio mostra um desígnio especial de Deus, ou seja, a providência de Deus está guiando tudo para um clímax. Ele entra no santuário, o santuário tem, digamos, duas partes, uma parte reservada, que é o Santo dos Santos, que é trancada, fechada, inacessível, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, mas diante do Santo dos Santos, fora do Santo dos Santos, havia o chamado lugar santo. E ali havia o altar de incenso. Os sacerdotes deveriam apresentar a Deus incenso de manhã e à tarde, segundo a prescrição do Senhor a Moisés no livro do Êxodo. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Isso é muito interessante porque os textos judaicos, o Talmud, a Mishnah, esses textos extra-bíblicos, dizem que quando terminava a oferta do incenso, os sacerdotes iam abençoar o povo. Portanto, faz um certo sentido que no pátio externo ao santuário, ali estivesse uma multidão esperando. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. A direita é um modo de dizer que é favorável, que é uma aparição bondosa, cheia de misericórdia, pela simbologia que tem o lado direito e o lado esquerdo. Geralmente o lado esquerdo é o lado da maldição, o lado da execração. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. É uma manifestação frequente nas Escrituras. Toda vez que nós temos uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus, a glória de Deus provoca temor, essa reverência massacrante, como diziam os antigos, né? Tremendum et fascinans. Quer dizer, ao mesmo tempo que é massacrante, é fascinante. Ele fica cheio de temor. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Vejam, Deus ouviu a tua súplica. Agora, eles já eram velhos. Quando que essa súplica foi feita? Tempos atrás. Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de Yohanan, que significa Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Tu ficarás alegre e feliz. Mas não apenas você. Muita gente se alegrará com o nascimento do menino. Por quê?
ele vai ser grande diante do Senhor. Ele vai ser mega, diz o texto grego. Ele vai ser grande. Então ele explica qual é a grandeza de São João Batista. Não beberá vinho nem bebida fermentada. Por quê? No livro dos Números, no capítulo 6, Deus determina que aqueles que fazem o voto de consagração, o voto de Nazireu, os chamados Nazir, eles não podem beber vinho, nem nenhum tipo de bebida fermentada, e também não podem cortar o cabelo. É por isso que depois nós vemos Sansão como um nazir, como um consagrado a Deus. Agora, por que a Escritura interdita a bebida alcoólica para quem está vivendo numa especial consagração? Nós temos no Velho Testamento algumas evocações interessantes. Nós lembramos, por exemplo, que quando termina o dilúvio, lá no capítulo 9 do livro do Gênesis, Noé planta. É muito interessante que a terra, depois do dilúvio, umedecida, úmida, fértil, produz quantidade de uvas, ele faz um suco, por acidente descobre o vinho. Bebe e fica embriagado. E o que acontece? Ele fica nu. Ou seja, assim como Adão e Eva, quando comem o fruto prometido, percebem que estão nus, nós temos em Noé, que é uma espécie de novo Adão, de uma terra nova, de uma terra renovada, que agora bebe o vinho e também fica nu. Ou seja, há uma ambiguidade nesse símbolo chamado vinho. Ao mesmo tempo que ele pode ser símbolo da alegria, símbolo até do alívio, ele também pode ser símbolo da dissolução, como diz São Paulo aos Efésios. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, o nazireu não bebe vinho porque ele tem que estar em vigília. Ele tem que estar acordado. Ele não pode fragilizar-se para, quem sabe, expor a sua vulnerabilidade moral. O nazireu tem que ser um homem íntegro. Ele tem que realmente pertencer ao Senhor e estar atento, muito atento ao Senhor. Nesse sentido, São João Batista, aqui, na sua vocação de nazireu, de consagrado, é uma imagem eloquente do tempo do advento, um tempo de vigília, de espera, ansiosa pela vinda do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. São Lucas é o evangelista do Espírito Santo. Ele fala muito sobre o Espírito Santo. Nós veremos que Maria Santíssima, ela ficará cheia do Espírito Santo quando concebe o Verbo encarnado. Depois, Isabel, quando recebe a visita de Nossa Senhora, fica cheia do Espírito Santo, e é aqui que João Batista ficará cheio do Espírito Santo. Depois, Simeão, mais adiante, também será cheio do Espírito Santo. Ou seja, a atividade do Espírito Santo é muito presente no Evangelho de São Lucas, inclusive antes mesmo da redenção se consumar em Cristo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias.
E aqui nós temos uma citação do profeta Malaquias, no capítulo 3, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Elias foi o maior profeta de Israel e, segundo as Escrituras, foi levado num redemoinho para o céu. A coisa interessante é que Elias encarna o ideal da reforma religiosa. Ele mata 450 profetas de Baal e depois começa uma reforma religiosa em Israel, que será continuada por Eliseu. O profeta Malaquias diz que antes da vinda do Senhor, Elias deve vir para fazer uma reforma parecida. Essa reforma há de converter o coração dos pais aos filhos, ou seja, o coração do Velho Testamento vai se converter ao Novo Testamento. Os rebeldes, os recalcitrantes, os cabeça dura do Velho Testamento vão se render à sabedoria do Evangelho, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Essa foi a vida de São João Batista. Ele era um asceta, ou seja, alguém que vivia uma vida austera, completamente nas antípodas de Noé. Noé plantou a uva, que deu o vinho. João Batista foi para a terra estéril do deserto, viver do que Deus lhe dava, gafanhotos e mel silvestre. Aqui está o homem que faz a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Esse homem será o perfeito nazireu. Ele nem sequer cometerá as fraquezas de Sansão. Sansão era um homem forte, mas ele tinha uma fraqueza pelas mulheres. Primeiro ele tinha se apaixonado por uma filisteia, e aí mataram a filisteia, ele ficou ferido, depois se apaixonou pela desgraçada da Dalila, que foi o instrumento para que os filisteus lhe cortassem os cabelos e ele perdesse a força. João Batista não. João Batista supera essas figuras porque ele é celibatário, é um homem que pertence exclusivamente a Deus. Ele não se deixa dominar por nada. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel. Gabriel significa Deus forte. Então, é como se ele dissesse aqui: você está falando com o Deus forte, com a fortaleza de Deus. Isso é incrível, porque a imagem de Sansão aqui é de alguma maneira recuperada. Eu não sou um fraco. Deus não é um descumpridor das suas promessas. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou Deus forte. Estou na presença de Deus sempre. E fui enviado para dar-te esta boa notícia: eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. Ou seja, a mudez de Zacarias é um sinal daquilo que Deus vai fazer. A própria mudez é uma prova de que Deus há de fazer um milagre. O povo estava esperando Zacarias, admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais. O Velho Testamento é isso. Deus está falando ali com sinais. Este é o sacerdócio do Velho Testamento. E continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço ao santuário, Zacarias voltou para casa.
Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida, que é uma coisa impressionante, né? Um milagre aconteceu também no Zacarias, que era um velhinho. Então chegou para casa, olhou para Isabel e, de repente, falou: epa, uma força antiga tomou conta de mim aqui, esse Deus forte é forte mesmo. Conseguiu ressuscitar um velho morto. E Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Algumas lições desse texto. Em primeiro lugar, Zacarias é escutado quando ele apresenta o incenso diante de Deus. Incenso que é uma imagem da oração. É interessante que no início do livro de Atos, a igreja aparece reunida em torno de Maria, perseverando na oração. Quando nós vamos ao altar de incenso, quando nós apresentamos a Deus o nosso sacrifício espiritual, o nosso sacrifício de louvor, quando nós fazemos essa oração sobrenatural, que brota do próprio Espírito Santo, gemendo em nosso espírito, é aí que Deus escuta as nossas preces. Sempre quando nós estamos dedicados à oração, quando nós estamos no templo, diante do Senhor, no seu santuário, invocando a sua presença, Ele escuta. Quantos de nós abandonamos o altar da oração? O incenso não sobe. O incenso do nosso louvor, da nossa ação de graças, da nossa adoração. O incenso de uma oração sem palavras, que sobe diante de Deus com o peso da sua palavra. Zacarias apresenta o incenso, ele exerce este sacerdócio, essa oração no Espírito. Então, Deus anuncia o nascimento da sua graça. João significa isso, a graça de Deus. Yohanan. Mas ele é consagrado. Ele é consagrado. Ou seja, ele vive atento ao Senhor, totalmente devotado ao Senhor, totalmente recolhido. Ele vai para o deserto. Ele não bebe vinho, ele não perde a sua solução interior. Ele não entra na dissolução da embriaguez. Ele não se deixa dominar pelas paixões. Nós precisamos nos dar conta de que nós não somos iguais aos homens da nossa geração. Deus nos consagrou pelo batismo. Ele nos fez seu povo santo. Nós somos especiais diante dos olhos dele. Portanto, nós temos que ter um comportamento espiritual, moral, que seja digno da vocação com a qual nós somos chamados. Isso, para nós, impõe muitas obrigações, mas, de outro lado, não há nada como a fidelidade de um Deus que nos trata de uma maneira especial. Você não é qualquer coisa. Deus está com os olhos dele concentrados sobre a sua vida. Você não é um a mais, um qualquer. Você é um filho de Deus. Ele te consagrou. Ele te separou do meio dessa geração corrompida para ser um filho dele, consagrado por ele. Portanto, vale a pena ser fiel. Porque ele honra a sua palavra, ele faz aquilo que tem que fazer. Em terceiro lugar, eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, eis que ficarás mudo e não poderás falar. E depois,
Isabel fica grávida e escondeu-se durante 5 meses. Queridos irmãos, quando Deus está fazendo coisas grandes em nossa vida, João, diz o texto, será grande. Nós temos que aprender a, como diz um outro anjo, São Rafael, no livro de Tobias, a guardar o segredo do rei. Nós temos que aprender a nos esconder. Nós temos que aprender essa mudez santa, de quem para de tagarelar e de falar muitas coisas. As pessoas são superficiais, elas querem o tempo todo falar do que elas estão vivendo, do que elas estão experimentando, daquilo que elas estão tendo diante de Deus. Esqueça um pouco os outros, esconda-se. Às vezes nós precisamos nos esconder. Deus permite que nós passemos por situações tão estranhas ao longo da nossa vida, por provações, por momentos em que talvez nós já nos sintamos assim destruídos. Eu sou velho, já sou estéril, já não tem mais o que sair daqui, não tem mais perspectiva humana nenhuma. Não desanime, porque Ele é Deus para fazer a estéril mãe de filhos, para fazer um homem impotente recuperar o vigor. Deus está fazendo uma coisa grande na nossa vida, mas nós precisamos nos recolher no silêncio, na mudez, no escondimento, porque chegará o dia em que nós vamos aparecer, chegará o dia em que João vai nascer, em que a grandeza de Deus vai se manifestar, em que Zacarias vai cantar, a sua língua vai soltar, mas há tempo de falar e há tempo de calar. Há tempo de aparecer e há tempo de esconder-se. E quando o tempo é de esconder-se, bem-aventurado aquele que é humilde e que sabe viver essa divina mudez. Que o Senhor nos leve por caminhos profundos de consagração. Então, jamais nós cairemos na cilada do diabo, que quer sempre nos fazer perder a intimidade da semente lançada na profundeza da terra. Deixa Deus gerar. Ele está trabalhando. O menino está crescendo. Por enquanto é só uma palavra, depois uma semente, depois quase nada. Mas ele vai aparecer e ele vai sacudir Israel, de alto a baixo. Que o Senhor nos faça viver esse tempo de espera, completamente consagrados a Ele, sem recorrer a nada, a não ser a sua palavra.